A falsa geração de craques do futebol brasileiro do canal Victorando Fut. Bora lá. Vitor Roque, Estevão, Lohan, esses são alguns nomes de promessas e esperanças de futuros craques da seleção brasileira, que podem se juntar a Rodrigo, Vini Júnior e Paquetá na prateleira das últimas promessas que deram. O Paquetá, pelo desenrolar das coisas, eu acho que não, hein? Porque tá ficando feio. Vale lembrar que esse vídeo é de 10 meses atrás, né? Então tem essa questão aí. E o Paquetá, com a questão do possível envolvimento dele com as bets, o futebol dele decaiu muito e ele tá com risco de ser banido aí da Premier League e depois, né, nas próximas instâncias até do futebol, se a Premier League recorrer também pra FIFA. Então, tá com uma questão complicada o Paquetá. Deram certo, mas em uma seleção que se acostumou com nomes como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, a atual geração com essa mídia excessiva, tudo vira highlight e edit com milhões de likes na internet, jogadores se preocupam mais em aparecer com dancinhas de TikTok, com chuteira colorida. Essa dancinha do TikTok, chuteira colorida, não é bait, não tem como, porque é só pra chamar atenção no vídeo, mas não é possível. Porque não tem nada demais, tipo, uma chuteira colorida vai mudar o quê? Eu sei que o pessoal das antigas principalmente brinca, agora eles querem ficar com um brinquinho, pintando o cabelo, mas o que isso vai alterar, tá ligado? O que isso vai alterar no desempenho do jogador em campo? Daí o corte de cabelo transforma o que a seleção brasileira já foi um dia e essa geração parece completamente fraca, principalmente para os mais velhos, aqueles que vivenciaram os momentos de glória da seleção brasileira, como a Copa do Mundo de 94 e a de 2002. Olha o Romário ali de brinquinho, ninguém fala nada, né? Com shows e partidas mágicas da dupla Romário e Bebeto e depois Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho. Esse gol do Ronaldo, velho, pedalando contra a Gana, que como marcou minha infância, que foi a primeira Copa que eu vi mesmo, né? Eu tava vivo em 2002, mas eu sou de 99, então eu tinha 3 anos, não lembro nada da Copa de 2002. Agora da de 2006, que eu tinha já 7 anos, eu me lembro mais ou menos. E eu lembro desse gol do Ronaldo aí, cara, nostalgia. Olhar pra essa seleção atual e as promessas do futebol brasileiro atuais chega a ser uma ofensa, mas e se eu te disser que talvez você esteja errado e que... agora sim, porque não é possível, pô. Os craques que você considera lenda hoje, jogadores intocáveis, quando surgiram não eram tão craques assim. Mas e se eu te disser que essa geração... Então, tem esse ponto que eu também tava pensando e até tinha pensado em falar aqui. Porque, por exemplo, você pega o Ronaldinho, que hoje, pô, a gente sabe que ele é um cara fora de série, jogadoraço, jogador geracional, o Ronaldo também, Romário. Mas na época deles, eles não eram tão valorizados que nem são hoje em dia. No fim da carreira, quando o cara termina, aí as pessoas começam a ter noção do impacto que aquele cara teve, né? E depois de conquistar várias coisas. Muitos desses moleques estão no começo da carreira. Então como é que você vai julgar? Esses caras aí não dá, pô. Olha essa seleção de hoje em dia. Sendo que na seleção de 2002, tinham vários jogadores que naquela época eram desconhecidos. O Ronaldo chega pra Copa, né? Ele nem joga as eliminatórias porque ele tá com aquela lesão no joelho. E ele, né, antes de se recuperar, era dado como jogador aposentado. Ele só disputa 1 ou 2 amistosos antes da Copa de 2002 e faz uma baita Copa. O Rivaldo também tava com risco de não ir pra aquela Copa. E o Ronaldo tinha toda uma desconfiança, né, dele, já é jogador aposentado, não vai conseguir voltar. E aí ele vai lá, volta, e não tinha todo esse reconhecimento. Ele tinha conquistado a Copa de 94, mas no banco. Acho que ele nem entra, se eu não me engano, com 18 ou 19 anos. Ele era bem novinho. Então, obviamente, ele tinha impacto, já tinha bola de ouro, mas não era esse reconhecimento que a gente tem dele hoje, de colocar ele num patamar lá, né, dos melhores mesmo. Ele já era colocado como, né, um dos melhores, mas não do jeito que é hoje, porque depois do fim, né, de toda a história construída, aí as pessoas começam a reconhecer de certa forma, e a mídia também começa a reconhecer mais. A geração atual pode ser a mais forte de todas desde a Copa de 2002, mais forte até que a poderosíssima geração de 2006. Pô, não sei. É que a seleção de 2006, o quadrado mágico, né, ele no papel era lindo. Em campo não desenvolveu tanto, mas, pô, talvez em conjunto possa ser melhor. Agora, em individualidade, não sei, cara. Dida, Lúcio, Juan, Emerson, Adriano, Cafu, Ronaldinho, Roberto Carlos, Zé Roberto, Kaká, Ronaldo. Não sei. Tudo bem que tem a questão nostálgica. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Adriano Imperador, Cafu, Lúcio e outros. E se eu te provar e te convencer que nós nunca estivemos tão perto do Hexa? Pega sua pipoca, fica até o final desse vídeo e deixa logo o like no começo pra fortalecer, beleza? E vem com o Vitinho. Mostra a tua fraqueza, Brasil.
Chegaram de novo! Pra que mostrar isso? Chegaram de novo um gol da Alemanha! Gol da Alemanha! O Brasil acabou de passar pelo maior período de seca na produção de futuros craques de toda a história. Nos anos 90 e 2000 tivemos a geração abençoada com o surgimento de lendas como Ronaldo e Rivaldo em 1993, Ronaldinho em 97, Adriano em 2000 e Kaká em 2001, Robinho em 2002 e depois disso parece que a fábrica fechou. Deus pegou a torneirinha de craque lá e ó, fechou, falou ó, não vai sair mais nenhum craque, tá desbalanceado demais esse servidor. Mas eu não acho que só fechou. Também tem a questão, cara, que alguns craques, por exemplo, pega o Pato, o Ganso, tiveram algumas coisas na carreira que acabaram não vingando. E também jogadores como, por exemplo, o Ronaldo nem tanto, mas um pouco. O Ronaldinho, o Adriano, principalmente, o Kaká, que teve lesão. Eles não jogaram tanto tempo, né? E isso acaba prejudicando, porque boa parte ali, pelo menos em 2014, era pra muito desses caras estarem, tá ligado? Em 2010 era pro Ronaldo estar. Né, tipo, obviamente ele teve todos os problemas, mas se ele fosse um jogador fisicamente saudável, não tivesse, né, essa questão do joelho, ele estaria, né, do peso também, ele estaria em 2010, o Ronaldinho não tava em 10, era pra estar também, o Adriano já tava, né, não tão bem, tudo bem que ele vai bem ali no Flamengo em 2009, então, pô, inclusive o Ronaldinho em 10, tem aquela discussão que ele tava, né, não tava uma maravilha no Milan, mas tava jogando ok, dava pra ter convocado por ser o Ronaldinho, pra ter uma peça diferencial no banco. Então acho que a questão também é óbvio, a gente tá produzindo menos jogadores, eu acho que também porque muitos desses jogadores estão indo pra Europa muito cedo, e além disso, os nossos craques, sabe, os jogadores diferentes que a gente tinha, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, o próprio Robinho 9-0 aí, cara, eram jogadores que deveriam ter durado mais tempo, tá ligado? Eles acabaram encerrando a carreira de forma muito cedo, ou então pararam de jogar em alto nível muito cedo também, né? O Ronaldo, por exemplo, não parou tão cedo, acho que ele parou com 33, 34. Mas o Ronaldo, a última vez que ele jogou em alto nível foi o quê? 2006. O Kaká teve a questão do pubis, o Ronaldinho também se aposentou cedo, poderia estar em 2010, em 14, né? Em 10 ele até tem a discussão lá. O Adriano mesmo teve o problema, né, da questão ali que ele lidou com a morte do pai, que não foi nada fácil pra ele, e ele desanimou do futebol. Nossos jogadores de mais refino acabaram parando muito cedo. Aqui, ó, os caras parecem que tá de hack, vamos... Pelo menos, né, na questão de muito cedo que eu falo, de jogar em alto nível. Porque alguns até continuaram mais tempo na carreira, mas já não jogavam em alto nível. Dar uma diminuída. Campeão em 94 e 98, finalista em 2002. Campeão de novo, os caras já tem 5. Tá descendo só carta lendária aí, ó. Os caras vai ficar apelão demais, pô. Vamos dar uma fechadinha nessa torneirinha. Agora vai descer só carta ouro. Vamos mandar aqui, ó, os anjos. Manda um Leandro Damião lá pra baixo. Um Fred, um Dante. Tá bom. Um Renan Lodge, um Emerson Royal. Pra que mais? Vamos dar uma segurada na seleção aí, pai. Se prepara aí. Vai ser só sofrimento agora pro Brasil. Não, e realmente, lateral foi algo que o Brasil aí parou de fabricar nos últimos anos, cara. O Brasil tem, né, os melhores laterais da história, mas nos últimos anos é complicado, velho. Desde o Dani Alves e o Marcelo, o Brasil... Esses talentos dos anos 90 e 2000, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e os outros que eu já citei aí, todos esses jogadores desde o surgimento eram apontados como talentos fora da curva e possíveis melhores do mundo. Isso só foi acontecer de novo em 2010 com a explosão e o surgimento do Neymar. Neymar subiu pro profissional em 2009, mas foi em 2010 que deu pra ver mesmo assim o potencial que era. Naquela, tem o Robinho 9-0, pô. O Robinho, quando ele surge também, ele surge com pinta de novo Pelé, comparação e tal, e aí ele não vinga na Europa, mas ele também tinha essa projeção. Eu acho que tiveram outros nomes que tinham essa projeção, mas não vingaram. Obviamente o Neymar foi o que mais vingou desses todos. Mas nesse meio tempo teve alguns bons jogadores Neymar, aí. Né? E de lá pra cá, durante vários anos, não surgiu no Brasil mais nenhum talento geracional. Aquele cara que você bate o olho e fala, mano, isso aqui vai marcar uma geração. O Neymar foi o último até agora. De ser o melhor do mundo e que pudesse acompanhar o Neymar e ajudar a dividir no protagonismo na seleção brasileira. Nós tivemos o Lucas, que surgiu como um craque no São Paulo, fazendo partidas incríveis. Todo mundo imaginou que ia vingar e ia virar um super craque, mas quando foi pra Europa, escolheu logo ir pro PSG. Pô, o cara é craque. Aí logo de cara ele vai pro PSG. É pra tomar fumo mesmo, né, mano? O cara já foi pro cemitério antes de nascer. Que viagem, meu amigo. Então aqui o... Pior que o PSG, ele consegue acabar com vários jogadores, né? Aparentemente tá acabando isso que estão na final da Champions, mas
É complicado, complicado. E o Lucas Poli, eu lembro que ele batia de frente com o Neymar aqui no Brasil. Eram os dois grandes nomes da época, junto com o Ganso também. E ele acabou indo pra Europa e não vingou. O Lucas acabou que passou por vários clubes depois do PSG. Veio pro Tottenham, que é um PSG inglês. É verdade. Infelizmente não deu certo nosso querido Lucas. Tivemos o Nilmar, que principalmente depois desse golaço aqui contra o Corinthians, que ele quase ganhou uma estátua lá. Ele pega a bola lá do outro lado, os caras tentando arregaçar ele no meio aqui, ó. Ninguém pegou o homem. Quando o cara meteu um gol desse aqui, todo mundo falou, mano, esse aqui é gênio. Tá surgindo mais um gênio no futebol brasileiro. E o Nilmar até tinha um potencial absurdo, só que devido à explosão dele, sempre teve muitas lesões e acabou que não vingou também. Depois tivemos o Oscar, né, que teve um começo maravilhoso no Inter. Pô, a gente pensou, não, agora a gente... O Neymar também teve a questão da depressão que ele lidou depois também, e essa questão das lesões. Realmente o Neymar tinha muito potencial, jogou bem pra caramba lá no Vila Real, mas infelizmente 10, acabou não meio vingando. armador. Curiosidade, até hoje o Oscar é o cara que mais tem assistência pro Neymar, mano. Você tem uma ideia como o Neymar é solitário na seleção. Então o Oscar aí surgiu como um craque no Inter e principalmente quando ele chegou no Chelsea, ele chegou destruindo. Todo mundo pensou, poxa, agora surgiu mais um craque na seleção. Só que o Oscar também não vingou. E o Oscar é daquele cara que a gente, tipo assim, pensava que ele seria um excelente, um ótimo, muito bom jogador. Mas todo mundo sabia que ele não tava no nível do Neymar, por exemplo, né? Então aí o Brasil carente de talentos assim durante vários anos. E até mesmo essa lenda aqui, ó, Douglas Costa, todo mundo esperava que ele pudesse acompanhar o Neymar jogando na ponta oposta. O Douglas Costa era muito criativo, jogava muito, né? Jogava muito, é muito... Inclusive na Copa de 18 ele jogou muito, velho. Douglas Costa na Copa de 2018 foi muito bem. Muito habilidoso, muito explosivo e essa explosão é tão grande que nem os músculos dele acompanham e acaba que lesiona o tempo todo. E aí o Douglas Costa também não vingou. Vou cometer um crime futebolístico agora, mas você vai me perdoar. Vamos comparar Romário e Endrick quando surgiram como exemplo. Romário subiu ao profissional do Vasco em 1985 com 19 anos. Na sua primeira temporada como profissional, Romário fez 39 jogos e 24 gols. Já o Endrick subiu pro profissional muito mais novo, com 16 anos, e obviamente são tempos diferentes, né? Hoje os moleques com 17 anos, fimose, pedrinha no peito, já tá subindo pro profissional, mas o Endrick na temporada 22-23 não foi titular, na temporada 23-24 também ainda brigava por vaga, depois se consolidou como titular, e agora na temporada de 2024, depois de se firmar como titular, já foi convocado e se tornou o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, em uma convocação que ninguém discordou, considerando a atual situação da falta de... Inclusive já passaram vários e vários meses disso daqui, e o Endrick desde então foi convocado poucas vezes, o que eu discordo muito, né? Era uma crítica minha ao Dorival, porque eu acho que um talento como o do Endrick, ele tem que ser convocado já para poder entender o que é a seleção brasileira, para estar presente ali junto com o elenco. Ah, mas não era titular no Real, tinha poucas chances. Também acho errado o Ancelotti não ter dado mais chances pro Endrick, né? Também achava que ele tinha que ter mais chances. E vamos ver, cara. Eu acho que o Endrick é um jogador que tem muito potencial, é um atacante muito interessante, que, né, um ótimo finalizador, consegue sair da área, tem uma baita movimentação, tem estrela, o que é muito importante, mas ele precisa de mais chances. Ele escolheu logo o Real Madrid, que aparentemente, né, espero que mude isso daí, mas não tá muito afim por enquanto de dar tantas chances a ele. Vamos ver, acho que é o Xabi Alonso que vai acertar com o Real, se ele vai conseguir dar mais chances ao Endrick, porque ele precisa, velho, pra ele poder desenvolver mais, senão ele vai ficar ali no banco, sem experiência, né, vai entrar só em um jogo ou outro, aí não dá. Camisa 9, Endrick não só estreou, como fez 3 gols nos primeiros 3 jogos, contra Inglaterra, Espanha e México, em Ele jogos tem muita onde estrela. ele sempre entrou com pressão absurda. Com 17 anos, Endrick já tem 3 gols pela seleção e Romário nem tinha estreado como profissional ainda com essa idade, e ele só foi convocado a primeira vez com 20 anos de idade. Endrick agora tem 19 jogos como profissional e 21 gols marcados, mais gols do que jogos, então Romário aproximadamente fazia 0,61 gols por jogo. Como isso não existe, é um gol a cada 2 jogos mais ou menos, e o Endrick é aproximadamente 1,1 gol por jogo, então a cada 90 minutos aí mais ou menos o Endrick faz um gol, então ele tem a média o dobro do Romário praticamente. Então aonde eu quero chegar com isso? Eu tô dizendo que o Endrick é melhor que o Romário? Não, claro que não, porque eu não sou louco.
Mas o grande problema da comparação é, tanto de jogadores como os das gerações, se você comparar o Romário, agora que você sabe que ele já ganhou, decidiu uma Copa, se Endrick é um insulto, é óbvio, eu sei que é loucura, tá ligado? O cara tem que estar chapado. Mas se você comparar começo com começo do Romário com o começo do Endrick, dá pra ter um pouco de esperança a mais. Eu não tô dizendo que o Endrick vai se tornar um Romário, mas dá pra ele ganhar uma Copa com a seleção, entendeu? Olhando pro futuro, não é uma loucura imaginar o Endrick chegando numa Copa como um dos melhores atacantes do mundo. Na de 2026 pode ser que não seja, mas na próxima, hoje, não se vê ninguém capaz de ser mais esse cara do que ele. Tem o Haaland, tem outros centroavantes, mas nas próximas gerações o Endrick vai sim ser um dos nomes favoritos. No dia de hoje, o que a gente projeta é isso. E agora nós chegamos no grande... Como centroavante, acho que ainda continua sendo ele. Agora, na ponta tem o tal do Lamine Yamal, que, meu amigo, aparentemente vai ser um jogador geracional. Ponto desse vídeo. É por isso que você ficou até aqui. As grandes promessas atuais são Endrick, que tem tudo pra se tornar um craque do futebol mundial, Lohan do Flamengo, que com 17 anos é muito acima da média e já é extremamente cobiçado por gigantes europeus, tem um potencial enorme, e o principal deles, que atualmente pra mim é o mais diferenciado ao lado do Endrick, Estevão do Palmeiras. Confesso que quando ele surgiu eu não tinha nenhuma expectativa em cima desse moleque, pra mim era só mais uma forçação da mídia, mas depois que eu comecei a acompanhar os últimos jogos dele no Palmeiras, é impossível negar o talento acima da média desse moleque, mano. Ele Continua sendo muito promissor. Eu não sei se o Chelsea foi a melhor escolha pra ele, porque a gente sabe que o Chelsea atualmente é um moedor de talentos. A gente tem, por exemplo, o David Washington, que era uma jovem promessa do Santos, foi pro Chelsea, não acabou sendo bem aproveitado, acabou até ficando em time sub-21, e aí agora ele tá de volta emprestado ao Santos. Eu espero que o Estevão, né, o técnico, dê chance pra ele, porque realmente potencial ele tem de sobra, cara. Ele dribla como se não fosse nada. E vocês não vão ver eu falando isso de qualquer um que surge. Por exemplo, o Vitor Roque. Não tô dizendo que ele é qualquer um, mas o Vitor Roque é um excelente centroavante. Pode ser um 9 monstro, pode, mas ele não tem um talento acima da média, muito acima da média. Ele vai ser um excelente centroavante. Agora o Estevão, desde o surgimento do Neymar, eu não vejo alguém com tanta habilidade técnica, irmão. Ele dribla como se não fosse nada. Até o Vinícius Júnior, quando surgiu, driblava bem, mas no Flamengo ninguém imaginava que ele ia virar o que ele virou no Real Madrid. Ele tinha muito talento, mas o Estevão, irmão, o Estevão, pelo que ele tá apresentando aí, ele tá acima do Rodrigo quando surgiu no Santos. É um talento absurdo. E eu não tenho medo nenhum de afirmar que tá surgindo um craque geracional no futebol brasileiro. E aonde eu quero chegar com isso? O Brasil vive atualmente o maior momento de surgimento de futuros craques dos últimos 20 anos. E eu posso provar. Na Copa de 2006, os principais nomes eram Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. E essa foi a última das grandes formações da seleção brasileira. No papel, para muitos, essa foi a seleção mais apelona de todas. Mas no campo acabou não dando certo, infelizmente, né? Porque realmente no papel é de se assustar. E eu concordo, no papel não tinha como perder a Copa. E essa das que eu vou mostrar agora é a única que cabe discussão. Porém, hoje, como já passou, se a gente olhar pra trás, podemos ver que o quarteto mágico Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká não tava tão mágico assim. Tinha um Ronaldo em início de declínio, com 30 anos de idade no Milan. Na temporada da Copa, ele fez 20 jogos apenas e 7 gols. Pra tu ver como é que é absurdo e como o meu argumento faz sentido, cara. Ele tinha 30 anos, era pra ele estar muito bem. E ele já tava decaindo, muito por causa das questões físicas, das lesões. Que é triste, entendeu? Então a gente perdeu alguns talentos que poderiam ter ido, né, jogando pela seleção até 35, 36 anos, caso do Ronaldo, Ronaldinho, né, o Kaká, que acabaram tendo que se aposentar da seleção ou não foram mais convocados porque não tinha mais condição. Por mais que o Ronaldinho ainda acho que em 2010 tinha condições sim de ser convocado. Tanto é que próprio apenas Adriano. 3 temporadas depois ele já estava completamente acima do peso, se tratando da lesão e jogando aqui no Brasil. Ronaldinho em início de declínio também. Depois da bola de ouro, o R10 resolveu dibrar até os treinos, né? Foi flagrado muitas vezes na noite. 2 anos depois foi pro Milan e nunca mais foi o mesmo. Tanto que com 30 anos na Copa de 2010, ele nem foi convocado. O Dunga foi tirado pra burra aí, todo mundo ficou puto, inclusive eu. Mas não dá pra negar que ele não foi convocado. O Kaká tava vivendo uma fase
fase maravilhosa, mas foi eleito o melhor do mundo no ano seguinte, em 2007. Então, mesmo que fosse craque, ainda não estava no seu auge, né? O auge dele foi no ano seguinte, mas já estava muito bem. E Adriano, que vinha da Copa América e das Confederações como melhor jogador, melhor atacante e artilheiro, mas logo se iniciou o declínio também e 3 temporadas depois ele já estava de volta jogando no Brasil, aqui no Flamengo, com 27 anos apenas. Então era um quarteto mágico, com certeza, mas estava perdendo, já começando a perder a magia. Dava pra ganhar a Copa? Sem dúvidas. Foi a melhor geração dos últimos anos todos, né? Não tem o que falar. Mas sabendo do que a gente sabe agora, dá pra entender mais ou menos, né, como que essa seleção não ganhou a Copa. Em 2006, a seleção foi eliminada pra França nas quartas e depois dessa safra aí, foi só ladeira abaixo. Agora você vai acompanhar o declínio das gerações da fabricação de craques no futebol brasileiro. De 2006 a gente viveu o ápice e aí quando você chega no topo, meu amigo, manter já é difícil, o mais fácil é cair. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira. Em 2010, os principais nomes eram Robinho e Kaká, numa mescla com vários jogadores experientes como Lúcio, que tinha 32, Juan com 31, Kaká em baixa no Real Madrid. Era uma boa seleção, Luiz Fabiano estava em ótima fase. Não, era uma seleção muito boa, inclusive tinha chances de ganhar a Copa, tá ligado? Deu vacilo lá contra a Holanda, acabaram perdendo a cabeça, mas é uma seleção que vinha fazendo uma Copa decente, tá ligado? Tinha chances, tinha mais chances, inclusive, do que a de 2014. Tudo bem que se o Neymar tivesse em 2014, eu acredito que seria tudo diferente. Mas essa seleção aqui era muito mais confiável do que a de 14, tá ligado? Oscilou muito menos na Copa. Mas não deu, ficamos pra Holanda. Como eu disse, se você olhar a seleção de 2006 pra 2010, você vai ver o Lúcio, caras muito mais velhos, né? Então já começando a entrar ali no fim da carreira e um declínio absurdo de craques. Então você tem como craques internacionais ali mesmo, só o Kaká e o Robinho. E era uma seleção que poderia estar... E eram dois jogadores que já não estavam mais tão em alta, né? O Kaká tava vindo do problema no pubis, que atordoou ele durante a Copa, né? Foi ali um marco que ele não conseguiu jogar. Ele até conseguiu fazer bons jogos, mas não foi aquele Kaká, porque já tinha esse problema. E o Robinho já não tava numa fase tão boa, tá ligado? Não tava que nem em 2006, quando ele ainda tava ali surgindo, 2005, tá ligado? Ele já tava decaindo. Bem mais forte, né? Não era pra precisar de renovação. Tudo bem que, né, o Robinho em 2010 estava voando pelo Santos e depois ele vai pra Copa. Mas era um nível abaixo, né? Ele não era mais aquela promessa que surgiu, que era pra ser um craque. Nessa Copa, porque o Ronaldinho ainda era pra estar jogando, porque ele só tinha 30 anos. Então. Adriano Imperador. Foi a tecla que eu bati, cara. Além da gente perder várias promessas, os grandes jogadores, eles, de alguma forma, não puderam jogar pela seleção, seja lesão, seja porque desanimou do futebol, porque teve alguma complicação, depressão, o que seja. E aí isso acabou atrapalhando muito, porque além deles ajudarem, né, a nova safra a se desenvolver, não teve essa ajuda, muito também o Neymar, né, tipo, não teve essa ajuda pro Neymar, o Neymar sempre foi um cara solitário na seleção, nesses anos aí que ele tá, agora que ele tá se machucando, que tá começando a surgir uma safra que ajudaria ele, né, ele teve até ali uma ajuda do Coutinho em 18, né, o Douglas Costa em algumas ocasiões, mas ele sempre foi muito sozinho, o Oscar, nunca ninguém à altura dele, era sempre um pouco abaixo e também um ou outro, né? E esses jogadores de experiência, que eram pra pegar a responsa e jogar no peito, eles acabaram se aposentando muito cedo da seleção, seja por qual motivo for. E o Neymar sempre carregou, né, desde cedo, essa pressão de ser o principal jogador da seleção e não ter com quem dividir. Teve questão da Copa com o Coutinho, como eu falei, que ele até dividiu ali em 2018 o protagonismo, mas eles, né, tipo, tudo sempre caiu nas costas dele, então, desde cedo, a pressão da seleção é no Neymar, né, então é complicado, cara. E os jogadores mais velhos, mais experientes, os nossos craques, eles aposentaram muito cedo. Isso acabou prejudicando bastante nossa seleção. O era pra estar no auge dele, porque ele ainda tinha 28 anos na Copa de 2010. E pela temporada que ele fez em 2009, ele poderia até ser convocado quando ele tava no Flamengo, mas ele voltou pra Roma e ficou sem jogar. E o Ronaldo Fenômeno já tinha 34, então vamos tirar ele da lista aí, né? 34 anos, o cara já não tem mais obrigação de jogar uma Copa do Mundo. E aí... mas pensando em hoje em dia, talvez daria, tá ligado? É que tem todas as questões físicas que ele teve, então realmente não dá pra colocar isso nas costas dele. Mas acho que a última partida dele é pela Copa na seleção, né? Ele poderia pelo menos ter ajudado nesse desenvolvimento pré-Copa, né? 2007, 2008, ele poderia estar sendo convocado e ajudando esses moleques
com a experiência dele, ajudando até mesmo no surgimento de um novo atacante, né? Mas ele não pôde porque teve toda essa questão de lesões, de acabar engordando pelas situações que ele tem, né? 2014 que começa a desgraceira. Só de ver essa foto aqui me dá medo, não tenho o que falar, 7-1 foi pouco, e de 2006 a 2014 foi só queda de talentos, foi uma ladeira abaixo de talentos. Em 2018 começou a melhorar, mas não era nenhuma grande seleção, porém em 2018 era meio que impossível não melhorar, porque a 2014 pra mim foi o fundo do poço, só tinha como subir, né? Então 2018 deu uma melhorada, não era aquela grande seleção, mas tava... O Gabriel Jesus era uma grande promessa, muita gente até achava, nossa, vai ser o novo Ronaldo, acabou não vingando, né? O Coutinho também tava vindo muito bem ali do Liverpool. Ok, era ruim ainda. E em 2022, finalmente chegamos a uma boa geração, onde todos acreditavam que poderia ganhar e realmente poderia. Na Copa de 2022, a gente tinha o Vinícius Júnior no auge, Rodrigo jogando muito também no auge, Neymar numa boa idade ali, começou a temporada destruindo, e a gente tinha um sistema defensivo bom, até porque o Tite tomava pouquíssimos gols, então dava pra acreditar que a gente ia ganhar, e realmente a gente poderia, né? Os 4 o problema é que o Vinícius e o Rodrigo, eles tinham pouquíssimos jogos pela seleção, né, em comparação com outros, e aí não tinha essa maturidade na seleção, ainda não adquiriram, né, essa questão de assumir o protagonismo na seleção. Parece que pra eles é muito diferente quando eles jogam no Real Madrid do que quando eles jogam na seleção. Isso é triste, porque acho que faltou um pouco deles nessa Copa. Eles não foram totalmente mal, mas em muitos momentos ficaram sumidos, e eu acho que falta essa questão de entender por que na seleção eles não jogam tão bem quanto no clube. Eu sei que tem a questão de alguns jogadores sentirem essa questão, mas também pode ser uma questão tática, de posicionamento. Aqui eu não sou o melhor cara na questão tática, mas pode ter isso, do treinador não estar colocando eles na melhor posição possível, né? Na melhor faixa do campo. Tanto, porque todo mundo acreditava que era uma seleção que realmente triste. Poderia ser campeã. E olhando até hoje, dava. Por isso que dói tanto. Nossa. Por isso que dói tanto. E foi aí, em 2022, 16 anos depois, que nós vemos a seleção ter uma crescente de talentos, né? Em 2006 a gente foi só caindo, em 2010 a gente tava aqui, em 2014 tá ressurgindo. a gente veio pra cá, em 2018 começou a subir, em 2022 a gente chegou aqui. É que nesse meio tempo tiveram talentos, né, que surgiram ali entre 2006, 2010, 2014, que acabaram não vingando, né? Esse é o problema. Agora, a gente tem a expectativa que esses talentos, Estevão, o Endrick, né, eles consigam se desenvolver e vinguem. O próprio Vinícius Júnior e o Rodrigo na seleção vinguem, né? Então é uma expectativa, mas realmente é uma seleção muito mais promissora do que as que a gente teve antes, com muito mais talentos individuais, né? Com muito mais esperança de ter um pouco de individualismo em algumas jogadas, né? De poder desequilibrar, como o Brasil sempre desequilibrou, com uma jogada individual. Obviamente um time tendo tática, mas também tendo essa questão de conseguir desequilibrar com essa questão individual, né? Aqui, mais ou menos, né? Então, considerando a safra atual com os talentos que estão surgindo, principalmente o Estevão aí, que pra mim é muito diferenciado, a seleção nunca esteve tão perto do Hexa desde 2006. Quando eu falo mais perto do Hexa, é ir mais longe na Copa. É o time competitivo que você olha e fala, poxa, dá pra chegar numa final. A grande questão dessa seleção são os laterais, que o Brasil realmente não tá mais revelando laterais como já revelou em um dia, né, e também o meio-campo defensivo. Tá até sendo cogitado o Casemiro, como ele tá evoluindo no United, de voltar pra seleção, porque tá faltando um cara de marcação ali, de imposição e de respeito no meio-campo do Brasil, aqueles 5, né, e o 5 e o 8 tá faltando no Brasil ainda. Tem o Gerson, que é um 8 interessante, mas tá faltando ainda essa questão do meio-campo do Brasil, né, então é algo que o Brasil tá sentindo bastante, e também a defesa, né, no geral. Os zagueiros a gente tem nomes interessantes, mas que ainda na seleção não mostraram muita coisa. O Marquinhos mesmo parece ser uma eterna promessa, porque na seleção ele não consegue desenvolver. É um zagueiro que acaba falhando em momentos que não pode falhar, né? Isso acaba complicando ele, tanto no PSG quanto na seleção. Então, mas o ataque, por exemplo, é muito qualificado. Só que falta com que esses jogadores juntos consigam se desenvolver, sabe? Porque por mais que a gente tenha um ataque, né, muito interessante, quando junta tudo, não tá conseguindo, né, essa seleção não tá conseguindo se desenvolver. E óbvio, né, esse vídeo aqui é de 10 meses atrás. 10 meses à frente agora, que a gente tá desse vídeo, dá pra gente ter uma ideia. Eu acho que a seleção tem sim condições
de conquistar o Hexa em 2026. Só que vai ter que ter uma virada de chave. Talvez com a escolha do novo treinador, né? Vai ter que ter uma virada de chave. O Vini, o Rodrigo vão ter que começar a jogar pela seleção. O Rafinha até conseguiu em alguns jogos, mas também não é aquele mesmo Rafinha do Barça. Então vai ter que mudar. O Endrick vai ter que começar a ter mais chances. O Neymar vai ter que se recuperar, porque ele vai ser uma ligação importante desse time também. Um líder, né? Um cara experiente. Um cara que pode desequilibrar, assim como ele desequilibra lá em 2022 e acontece o que acontece que mostrou no vídeo. Então é essa questão, cara. Eu acho que o Brasil tem potencial, mas a questão defensiva precisa ser arrumada, né? Porque você não precisa ter os melhores para fazer isso funcionar, né? Tanto é que o time da Argentina defensivamente, pô, o Otamendi, com todo respeito, mas o Otamendi não é nada, né, de outro mundo. E na Copa do Mundo ele foi muito bem, né? Pela Argentina ele vai muito bem. Então, o time da Argentina tem vários jogadores que antes da Copa não eram tudo isso. E eles se transformaram durante a Copa. O McAllister, o Enzo Fernandes, né? Eram jogadores, pô, de times pequenos. Tudo bem, o Benfica não é um time pequeno, mas tá entendendo, né? De segundo, terceiro escalão. Que nem o pessoal critica, nossos jogadores são de segundo, terceiro escalão da Europa. Mas a Argentina também tinham vários. Então a Argentina ela tem uma mudança ali. Vale lembrar que naquela Copa América a Argentina não era a favorita. E ela vai se desenvolvendo, ganha a Copa América. Né? Eles não ganhavam um título há quase 2 décadas, ou mais de 2 décadas. Não lembro exatamente. Mas a situação deles estava muito ruim, né? Um título de expressão. E aí eles ganham a Copa América e tem a virada de chave. Né? Em 2021 e 2022 eles começam mal a Copa. E também tem outra virada de chave na Copa. Então é difícil tu falar, o Brasil não tem chance. Não, a Argentina mesmo não era dada como favorita e foi lá na Copa e conseguiu, tá ligado? Dá pra ganhar. Então nós estamos numa falsa geração de craques? Na minha concepção, depende. Não. Se comparado a 2002, creio que sim. Se comparado a 2006, os craques que tinham lá, os nomes, né? Também. Porém, eles não ganharam. Então tá na mesma que todas as outras, né? Mas se comparado a 2010 pra cá, eu penso que nós não tivemos uma seleção tão boa de crescente de possibilidades há muitos anos. E eu vou finalizar o vídeo com uma polêmica do nada, aleatória, de graça. Se o Neymar surgisse nessa geração, ele ganhava pelo menos uma Copa e 2 bolas de ouro. Pois é, eu concordo também, hein? Olha a seleção em 2012, irmão. Olha os caras que o Neymar jogava, mano. Cê é louco, não dá, velho. Daí é Olimpíadas, nossa. Olha essas faces aqui, mano. Leandro Damião, Sandro. Coisa indignante. Então é isso, galera. Videozinho pra você comer me vendo, beleza? Que isso? Se você assistiu até aqui, por favor, irmão, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui vídeo no canal, original beleza, na descrição, mano? hein? Se inscreve aí pra você não perder nenhum videozinho. Quando você vê aquela Vitorando Fute, você já clica e assiste, que é vídeo de qualidade, beleza? Deixa sua opinião aí nos comentários também pra gente entender o que você pensa sobre. Bom, é isso daí. Vídeo brabo. Eu também concordo com essa opinião que se o Neymar jogasse hoje em dia, ele ganharia facilmente bola de ouro. Copa do Mundo também seria muito possível, porque a geração que ele surge ali em 10 acaba não se desenvolvendo, né? E depois 14 também é uma geração em que não tinham craques ao seu lado. 18 teve a ajuda do Coutinho, mas também era pouco. E 22 foi quando, né? Se ele surgisse ali junto com o Rodrigo e Vinícius Júnior, em 22... provavelmente eles não ganhariam a Copa assim como não ganhou. Só que já estariam mais desenvolvidos e viriam muito forte para essa Copa de 26. E eu tenho certeza que se o Neymar surge nessa geração, ele seria o mais diferencial, cara. É que ele deu azar de surgir, né, de estar no seu auge junto com Messi e Cristiano. Acontece. E aí, muito provavelmente ele não vai ter uma bola de ouro, mas com certeza ele seria o melhor nome dessa atual geração. Até mesmo que o Yamal, que também parece um jogador extremamente promissor, e que pra mim pode ser um cara que vai dominar essa geração. Mas tudo depende, é tudo circunstância. Vamos ver, vamos ver. Hoje nós estamos em maio de 2025. Vamos ver como é que vai ser no ano que vem, se o Brasil vai conseguir encaixar, se o Neymar vai estar em forma e vai conseguir ditar o ritmo dessa seleção, mesmo mais velho, e ajudar o Vini, o Rodrigo, o Rafinha e a molecadinha toda. Bom, é isso daí. Deixa sua opinião nos comentários, o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!